Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Aqui, primeiro, tá, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu ia pedir o pessoal que está um pouco mais atrás ali, para chegar aqui para frente, aqui, nesses... isso, isso. Por favor, doutores. Vocês três, por favor. Aqui, nós vamos gravar aqui essa reunião, que vai servir depois de base para dúvidas futuras, né, que às vezes fala, a palavra vai ao vento, né? E aqui gravada a gente pode ir tirando que tem um procedimento operacional, e vocês ficam à vontade aí para tirar qualquer dúvida aqui com o doutor Levi. Cadê o doutor Levi? Ah, está aqui. Com o doutor Levi aqui, que foi o representante do escritório Tavares Nores, que ganhou essa ação aqui capitaneada aqui pela Cianf, inicialmente aí com 13, 14 empresas, e ele vai explicar aí o que realmente se trata, o que a parte operacional, se tem direito, aqueles que não entraram inicialmente, se tem direito de entrar agora, se aqueles que não são associados, se tem direito de entrar ou não. Então, essas dúvidas todas, que também são minhas, né? E tem aqui vários colegas seus, doutor Levi, aqui também, que possa também fazer algumas perguntas mais técnicas, né? Claro, é a hora justamente aí da gente dirimir qualquer dúvida nesse sentido. Então, vamos começando aqui a nossa reunião. Só uma coisa, depois, na hora das perguntas, eu vou pedir só para que vocês façam a pergunta aqui pelo microfone, por causa da gravação, tá certo? Se apresentando, da onde que é, né? Mas só para a gente começar um pouquinho aqui antes, para falar em apresentação. Por favor, doutor Levi. Doutor Levi, do escritório Tavares Nores, né, do Rio de Janeiro, mas é filho nosso aqui de Friburgo também, conhecido nosso. Nos chegou aqui através do nosso vice-presidente de comércio, o Evaristo. E muito obrigado aí pela sua presença. Por favor, Evaristo. Bom dia a todos. Obrigado aí pela presença. Acho que é importante a gente levar a sério esse tipo de coisa que está acontecendo aqui hoje, que eu acho que demonstra um pouquinho de como o associativismo pode trazer coisas boas para todos nós. E muitas vezes a gente não faz isso, e acaba fazendo por outras associações lá de baixo, né? A gente que participa, Tony também, da DERJ, e outras coisas aí de fora, e a gente vê como a gente tem força quando a gente consegue juntar aqui, por exemplo, na Cianf, para ter esses ganhos, que todos nós precisamos a todo tempo, né? A gente tem aí o grande sócio, que é o governo, e às vezes ele mais atrapalha do que ajuda, né? Então, quando a gente tiver essas oportunidades de conquistar alguma coisa, eu acho que é muito importante a participação. E eu acho que a partir disso que o Júlio está falando aí, vai ser interessante saber quem pode entrar, quem pode ingressar, até para a gente poder convocar as pessoas, chamar quem pode participar e tal, para fortalecer essa causa e fortalecer a Cianf também, que é importantíssimo para todos nós. O Levi é um grande amigo, um amigo de muitos anos, ele é sócio do Tavares Novis, é um grande escritório nacional, e ele tem a unidade Rio de Janeiro é dele. Então, tem uma bagagem muito grande aí, que vocês vão poder entender um pouquinho aí. Obrigado a todos aí. Só vou apresentar aqui, depois... Jackson, rodoviário, nosso presidente. Bom dia a todos, meu nome é Jackson Tedim, eu sou diretor da Freelog e estou presidente do conselho aqui da Associação Comercial. Fomos empossados há poucos dias, né? Obrigado pela presença de todos aí. Olá, bom dia, meu nome é Fabiano, eu trabalho lá na Toyota Serra Veículos, tá? Trabalho na parte do escritório, a parte administrativa, gerente administrativo. Tá, e obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse momento. Muito obrigado. Bom dia, aqui é o Marineiro Nova Friburgo Country Club, sou financeiro lá, tá bom? E o pessoal, obrigado também de ter me chamado também para participar.
Bom dia, eu me chamo Mike, eu sou advogado e represento o supermercado Shildong. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. Bom dia, meu nome é Diego Vermelinge e faço parte da assessoria jurídica do Cadima. Bom dia, sou advogado também, Piero Vermelinge, também estamos representando o jurídico do Cadima e agradecemos pelo convite. Bom dia a todos, eu sou da Imperatriz das Louças, em Olaria, e vim aqui para tentar participar desse conselho aí e ver o que sobra para a gente. Bom dia, sou Rogério, do Supermercado de Louças. Só um instantinho, volta aí. Só aqui na ordem aqui. Sou nosso amigo ali da Dose Única. Bom dia, meu nome é João, eu sou da farmácia Dose Única e assim eu estou contente de estar aqui porque a CEANF é importantíssima. Bom dia, senhores. Meu nome é Tatiana Angélica. Estou aqui representando a BR4 Branding, produções de eventos, representando o Bernardo e a diretoria e levando as informações e decisões do que for dito aqui hoje. Obrigada. Bom dia, sou o Jonathan Pinto, faço parte lá da diretoria da rede de supermercado Serra Azul, primeira vez presente aqui, obrigado aí pelo convite, em busca aí de estar mais próximo aí da CEANF para a gente poder estar avançando aí de forma mais conjunta, tá ok? Bom dia a todos, também sou advogado, né, da Casa Friburgo e vim aqui entender um pouquinho das questões aí envolvendo o nosso tributo aí. Aliás, essa dificuldade que todos nós temos como contribuintes e advogados de entender esse mecanismo, esse imbróglio jurídico que é o direito tributário no Brasil, né? Bom dia, eu sou Alan, da Casa Friburgo também, estou representando aqui. Bom dia, Rússio Conci, da direção também da casa. Aqui. Queria primeiro parabenizar vocês que estão aqui hoje, vocês que acolheram esse convite de ingressar conosco. Não foram muitos, mas a gente tem que exatamente parabenizar, porque, como se falou aqui da Casa Friburgo, com relação ao imbróglio, as pessoas às vezes têm a dificuldade de entender e compreender o que é ingressar com uma medida judicial. E vocês foram ousados, né? Poderíamos ter aqui hoje muito mais, né? Mas esses que estão aqui hoje foram aqueles que entenderam o que era a causa, e o doutor Levi está aqui hoje dizendo o seguinte, quando nós assumimos nós tínhamos um escritório robusto, um escritório que não estava nos colocando numa aventura e que a associação comercial não era uma entidade de aventura. Então é importante se dizer isso. Então hoje aqui são aqueles que vão mostrar aos demais, nós somos quase 1.400 associados. É claro que os 1.400 associados, nós temos MEI, micro, pequenos e grandes associados aqui, né? Grandes empresas. É claro que nem todos são classificados e poderiam ter o porte de ingressar. O doutor Levi vai falar com relação a isso. Mas eu acho que é muito importante que vocês vão mostrar não somente aos demais associados, mas vão mostrar também à cidade, né, da maturidade que a associação comercial tem, para que a gente possa propor medidas. E isso, por certo, vai levar também a um protagonismo muito maior nessa área. Então, a gente tem que dizer que esse momento, que também está sendo gravado aqui, presidente, Evaristo e doutor Levi, acho que é um momento também histórico. A associação faz também, mais de 100 anos, Tony, faz suas participações históricas. E esse momento é um momento histórico. Então, parabenizar mais uma vez pelo terceiro momento, dizer que vocês estão fazendo a diferença para a associação nesse momento. Muito obrigado a todos vocês aqui. Eu sou Tony Ventura, sou da empresa Ventura e decano aqui já na Associação Comercial, com muita honra, com muito orgulho. Faço parte hoje como membro nato do Conselho Deliberativo da Casa. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui, é uma honra, e principalmente os que estão vindo pela primeira vez, como meu amigo Jonathan, da Rede Serra Azul, e muito bem-vindo. Estamos aí. Bom dia, Rodrigo Guimarães, advogado, sócio do Escritório Gonçalves Guimarães Advogados. Faço parte da diretoria do Rotary Club de Nova Friburgo,
do Conselho Comunitário de Nova Friburgo, de Segurança. E me sinto muito orgulhoso de ser uma humilde testemunha há algumas décadas da pujança, da seriedade com que a Cianf representa os empresários, e não só os empresários, mas defende também, acima de tudo, o interesse da comunidade de Friburgo. É um prazer estar aqui, cumprimentar o meu colega Levi, desejar aí uma boa palestra. Estamos aqui humildemente para ouvir os desfechos desse processo, cumprimentá-lo também pelo sucesso, né? Enfim. Bom dia, eu sou Mariana, trabalho na Casa Friburgo. Estou aqui para acompanhar a reunião com vocês. Bom dia, eu sou Antônio Carlos Cordeiro, da CCA Laticínios. Eu ingressei aí desde o primeiro momento com vocês e, felizmente, parabenizar pelo sucesso alcançado e que a Cianf continue atuando tributariamente, porque hoje no Brasil, quem não fizer planejamento tributário não consegue sobreviver. Bom dia, meu nome é Leila, estou representando a diretoria da Gemini Engenharia. Bom dia, meu nome é Aline, sou contadora, estou representando Girafas. Bom dia, Sérgio Tadeu, sou comerciante, presidente do Conselho Fiscal da Cianf. Bom ver muita gente aqui que normalmente a gente não vê, né? Importante isso. Parabéns ao Levi, que além de advogado é parente, né? Bom te ver. E eu especificamente não entrei porque meus valores são muito pequenos, mas estou aqui muito interessado para saber o resultado do processo. Parabéns para você e parabéns a todos que vieram nos apoiar. Importante a participação cada vez maior de todas as empresas junto aqui à Cianf. Bom dia para todos. Bom dia a todos. Eu sou Rita Tarden, Tardan, Tardim, cada um fala de um jeito, né? Sou representante da Tardene Lingerie. Ok, já tivemos a apresentação de todos vocês. Só uma coisa aqui para deixar claro aqui pela Cianf, né? Vocês aí, alguns representantes de firmas maiores, vocês são constantemente procurados por escritórios de advocacia para entrar com alguma coisa contra o governo, não é isso? A gente também é procurado lá na nossa empresa e a gente fica assim, como é que diz um termo assim, né, popular, muito cabreiro, né, de entrar. São escritórios que a gente não conhece e geralmente prometendo mundos e fundos, que conseguem eliminar, não precisa pagar, e daqui a 4, 5 anos você recebe aquela paulada e quase que fecha a empresa. E o fato da gente ter aceitado aqui essa demanda aqui do escritório da Tavares Novis, aqui através do Dr. Levi, foi justamente o conhecimento dele e saber quem ele é e o que ele representa, né? E, não sei, vocês talvez não foram informados, mas nós ganhamos uma liminar lá atrás para não recolher a diferença do ICMS. E a seriedade do escritório, ele recomendou, Júlio, eu recomendo que a gente não faça isso, porque se amanhã a gente vier a perder, tá? Aqueles que não recolheram o ICMS, vão pagar e acaba que fica um resquício aqui para a Associação Comercial. Achei muito bem colocado da parte dele e ele foi tocando, até que chegou o momento, né, que não tem mais nenhum problema, já está transitado e julgado, mas isso que vai explicar melhor é o doutor Levi. Muito obrigado aí pela presença. Bom dia a todos. Espera aí, só um instantinho, doutor. Fala. Lúcia Filomena, sou do grupo da CCN. CCN? CCN. Tem aqui ao lado o Marcelo, que está na reunião da RB4 Distribuidora, Tá. Não, está aqui, está o Tony aqui. Está certo, então. Bom dia a todos, muito obrigado pela presença.
A verba, eu estou segurando, estou com esse braço um pouco machucado aqui, tenho que segurar. Em primeiro lugar, vou agradecer aqui o Evaristo e o Júlio pela verba de marketing aqui. Muito obrigado a todos, um bom dia. Sempre um prazer estar aqui em Friburgo de novo e poder ajudar um pouco as empresas da nossa comunidade aqui. Bom, em 2019, a gente começou a ter algumas discussões sobre ICMS e energia elétrica, especialmente no estado do Rio de Janeiro e no estado do Rio Grande do Sul. São estados que aumentaram vertiginosamente a alíquota de ICMS sobre energia elétrica para sanar o rombo fiscal e a recuperação fiscal de ambos os estados. Então, São Paulo, por exemplo, não tinha essa discussão, porque sempre trabalhou a alíquota de ICMS dentro da alíquota mínima que é determinada pelo Senado Federal, tá? A alíquota de 18%. Quando o estado do Rio de Janeiro fez um primeiro aumento para 25%, até um colega meu da Fundação Getúlio Vargas comentou sobre a inconstitucionalidade desse aumento. Nós começamos, então, a desenvolver uma tese, defendemos essa tese para alguns grandes contribuintes do estado do Rio de Janeiro, aeroportos, concessionárias, contribuintes de grande porte. Começamos a ganhar essa tese, liminarmente. Então, ganhamos para todos os aeroportos do Rio de Janeiro, ganhamos para as grandes concessionárias do estado, e começamos depois a caminhar com essa tese para contribuintes com menor valor de arrecadação. Tá? Desenvolvemos a tese, então, para esses contribuintes, e aí, nessa oportunidade, conversei com o Evaristo. Falei, olha, Evaristo, eu acho que individualmente essa medida ela vai ficar cara para os contribuintes de Friburgo e um pouco arriscada, né? Principalmente quando você está no interior, você tem composições de procuradorias fazendárias mais restritas, então, quando você litiga contra o Estado, você acaba podendo ficar um pouco visado. Então, a gente recomenda, nesse caso, que a gente haja em conjunto, sempre em nome de uma entidade de classe, porque deixa de ser o fulano ou beltrano para ser a entidade de classe defendendo aquela constitucionalidade ou aquela inconstitucionalidade. Viemos aqui em 2019, fizemos uma reunião, primeiro com o Conselho, né, Júlio? Depois fizemos uma assembleia para deliberar a impetração desses mandados de segurança. Impetramos, então, 2 mandados de segurança coletivos, portanto, representando todos os associados, independentemente daqueles que concederam ou não procuração. Naquela ocasião, em 2019, havia ainda uma discussão processual, um pouco mais técnica, acho que não vale a pena entrar muito no detalhe disso aqui no juridiquês, mas havia uma discussão processual se apenas os contribuintes que concederam expressamente aquela procuração, quando da impetração desse mandado de segurança coletivo, é que teriam direito aos efeitos desse mandado de segurança, certo? Então, seguimos defendendo que não, isso é uma questão de legitimação constitucional. A matéria foi consolidada, o Supremo Tribunal Federal acatou a tese de que a representação das entidades de classe por mandado de segurança coletivo abrange todos da entidade de classe. Essa tese veio se consolidando no Supremo, até que, acho que até por uma felicidade aqui para a Cianf, no final do ano passado, o Supremo definiu que, inclusive, os não associados na época da impetração terão direito aos efeitos da decisão. Então, isso significa que a Cianf pode conclamar novos associados para que esses associados usufruam dos efeitos desses 2 mandados de segurança. Isso acho que é importante para a associação. Eu penso que alguns setores da economia de Friburgo podem ser aqui chamados a participar. Eu acho que especialmente os setores incentivados. Então, estamos falando aqui de moda íntima, polo metal mecânico. Esses setores incentivados para ICMS, eles não têm direito a acreditamento. Na sua grande maioria, eles não têm direito a acreditamento.
Portanto, eles não usam os créditos de ICMS que são retidos nas contas de energia elétrica. Né? Algumas empresas do ramo comercial que não têm incentivo fiscal, ele paga o ICMS na conta de energia elétrica, mas aquele ICMS que foi pago na conta de energia elétrica é utilizado na cadeia não cumulativa, ele é compensado com o ICMS que é pago pelo contribuinte no final daquele determinado exercício. Tá? Então, esses incentivados são os que especialmente são afetados pela medida. Nós também impetramos esse mandado de segurança com uma precaução em relação aos 5 anos anteriores do mandado de segurança. Eu estou falando do de energia elétrica primeiro, tá? De ICMS. Há uma discussão se os efeitos para esse mandado de segurança coletivo poderiam ser pretéritos, tá? E nós, no Superior Tribunal de Justiça, agora já em 2024, na CIANF, ganhamos com os efeitos para os 5 anos para trás, Júlio. Tá? Então, na decisão do Tribunal de Justiça do Rio, isso ficou um pouco ainda a se discutir. No Superior Tribunal de Justiça, nós ganhamos com a definição aqui expressa na ementa da decisão de que deve-se respeitar o prazo quinquenal, ou seja, 5 anos antes da impetração do mandado de segurança. Então, nós estamos falando aqui de potencialmente recuperar o ICMS desde 2014 até 2024. A diferença de ICMS em todas as contas de vocês, entre a alíquota de 18% e a alíquota que era aplicada a cada época, né, a cada exercício mensal, a cada conta de energia, pelo Estado do Rio de Janeiro. Nós tivemos aqui variações nesse ICMS no período. Então, num primeiro momento, a alíquota era de 25%, nós teremos 7% a recuperar. Em um determinado momento, essa alíquota foi para 28%, então teremos aí 10% a recuperar. E 10% efetivamente do valor da conta. Então, o sujeito que paga 10 mil vai ter R$1.000 de ICMS corrigido pela Selic nesse período, mês a mês, desde 2014. Tá? Isso para quem tem para quem é um alto consumidor de energia elétrica, o efeito costuma ser bastante relevante. Tá? Exceto, novamente, para aqueles que se creditaram no período. Então, para os que não creditaram no período, o efeito tende a ser bastante relevante. Nós inovamos também nessa decisão, até curioso, tá? Uma decisão que é incomum e uma das primeiras em mandado de segurança coletivo no Superior Tribunal de Justiça, que concede o direito de compensação desse ICMS contra o Estado do Rio de Janeiro. O Estado defende que não é possível essa compensação, mas a decisão expressamente permitiu essa compensação diretamente contra o Estado. Aí aqui a gente vai começar a descer no detalhe para como que a gente vai cumprir essa decisão. Tá? 20 anos nessa estrada de direito tributário, eu diria para vocês que, embora a decisão conceda o direito de compensação, eu acho que é de se pensar, de pedirmos para cada um dos associados a restituição desse ICMS ou via requisição de pequeno valor para aqueles que vão ter até 60 salários mínimos ou via precatório para quem vai ter mais de 60 salários mínimos. Mas por quê? Porque isso vai criar, pelo volume de associados da CIANF, uma confusão processual com a distribuidora de energia elétrica da cidade. Ela não era parte do mandado de segurança, ela vai ser obrigada a cumprir o mandado de segurança. Então, ela vai ter que fazer uma compensação gráfica com cada um dos contribuintes que forem associados da CIANF e que pedirem essa compensação contra a distribuidora. Isso eu acho que vai ser bastante difícil e bastante penoso procedimentalmente. Então, acho que a gente tem que pensar em fazer uma apuração única para cada um e pedir essa restituição, especialmente porque no final de 2021, o Estado do Rio de Janeiro publicou uma lei, está para ser regulamentada, permitindo que os precatórios sejam utilizados para compensação de ICMS ou qualquer tributo devido ao Estado do Rio de Janeiro. Então, tendo o precatório inscrito, e essa lei está para ser regulamentada,
sendo regulamentada, esse precatório pode ser utilizado para compensar o ICMS corrente de cada um dos contribuintes que tiverem essa restituição deferida. A compensação, penso eu que, embora seja fora do juízo, ela vai ser um pouco mais penosa, porque, pela experiência que eu já tive com a distribuidora local aqui, para um contribuinte que fiz isoladamente e ganhamos, uma experiência muito penosa para cumprimento da decisão. Talvez por ter uma assessoria jurídica um pouco menor do que as grandes distribuidoras, talvez por ter preocupações de criar algum tipo de conflito com o Estado, tá? Nessa retenção do ICMS. Então, acho que a gente pode caminhar para pensar nesse mandado de segurança coletivo diversos cumprimentos de sentença, um para cada contribuinte, uma coisa simples, a gente vai fazer padronizado, só a apuração de cada um que vai ser separada. Nós vamos mandar um tutorial para cada um dos contadores de vocês fazerem essa apuração, uma apuração simples de fazer, relativamente simples, basicamente pegar as contas desde 2014 e segregar essa diferença de ICMS numa planilha de Excel, nada demais, e juntar essas contas todas, vamos ter que fazer esse levantamento, juntar essas contas todas para a gente pedir essa restituição. Depois é só aplicar a Selic e pedir essa restituição. Isso está aberto à discussão, tá? Eu acho que, se a gente quiser ir para o caminho de compensação, a gente pode ir pelo caminho de compensação, mas eu acho que vai ser um pouco mais difícil com a distribuidora local, tá? Então, a história é basicamente essa. Nós podemos chamar aí, depois dessa decisão do Supremo, envolvendo o mandado de segurança coletivo e a possibilidade de novos associados serem contemplados, isso criou até um certo mercado na advocacia tributária, em que associações têm enviado, inclusive, e-mails para contribuintes, dizendo: olha, eu já ganhei, você não entrou ainda, vem comigo aqui, se associa, que você vai ser contemplado, tá? Então, isso já está um pouco na moda aí no âmbito tributário. Algumas associações nacionais já têm feito isso. Bom, esse é o caso do ICMS. Depois a gente pode abrir para dúvidas aí, se vocês quiserem algum esclarecimento. Mas é basicamente isso: pegar todas as contas desde 2014, vai ter lá uma alíquota de ICMS e uma de FECP, de Fundo Estadual de Combate à Pobreza. A do Fundo Estadual de Combate à Pobreza nós não ganhamos e não fomos ao Supremo em relação a essa matéria, que é uma matéria que já tinha alguns precedentes desfavoráveis do Supremo, embora a decisão, na minha visão, do Supremo Tribunal Federal para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza nessa mesma matéria esteja equivocada. A gente tem uma disposição constitucional expressa que diz que os estados podem criar uma alíquota adicional de ICMS destinada a um Fundo Estadual de Combate à Pobreza, limitada a 2%. O Estado do Rio de Janeiro coloca 4% nessa alíquota. Então, acho que essa alíquota deveria ser voltada aos 2%, mas a gente tem sempre o argumento de que a destinação do recurso, teoricamente, seria para um Fundo Estadual de Combate à Pobreza, o que, no caso do Rio de Janeiro, depois da crise fiscal, sequer ocorre. Então, esse recurso é arrecadado como adicional de ICMS e destinado para um fundo de arrecadação global do Estado, tal como o ICMS é destinado. Então, ele não é destinado para o combate à pobreza e automaticamente viola até a regra constitucional. Mas essa questão a gente optou por não prolongar no Supremo Tribunal Federal, porque já havia precedentes contrários, um pouco caminhando nessa pressão dos estados por crise fiscal, um pouco pelo argumento social da destinação da arrecadação. Então, aí optamos por não seguir em relação ao FECP, para já aproveitar essa diferença de ICMS, que é relevante, que a gente conseguiu, por um bom período desses 10 anos, será de 10% do valor da conta de energia de cada um dos contribuintes. Tá? Nós impetramos também, em 2019, um outro mandado de segurança, esse contra a União Federal, tá? Juntamente com o que eu acabei de falar, para que a gente recuperasse todos os valores recolhidos por cada um dos associados a título de 1/3 de férias pago aos funcionários, contribuição previdenciária patronal
FAT, SAT, todas as contribuições a terceiros, Sistema S, etc., sobre algumas bases de cálculo. A primeira delas, 1/3 de férias. A segunda delas, auxílio prévio indenizado. Depois, auxílio doença e auxílio acidente de trabalho, os primeiros 15 dias que são pagos pelo empregador. Tá? Nós impetramos o mandado de segurança em 2019, também conseguimos liminar. Embora fosse uma tese já consolidada, optamos também por esperar o trânsito em julgado, por uma questão de segurança jurídica. Esse mandado de segurança, nós, no primeiro momento, foi até uma felicidade nossa, Júlio, de termos optado por não cumprir a liminar, porque nós ganhamos na liminar a não incidência sobre todas as verbas, inclusive 1/3 de férias, e no curso desse mandado de segurança, o Supremo Tribunal Federal decidiu que para 1/3 de férias há incidência de contribuições previdenciárias. Então, no Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro, isso foi corrigido, já depois da decisão do Supremo, afastando-se a não incidência, ou melhor, dizendo que incide a contribuição previdenciária sobre esse 1/3 de férias, e dizendo que não incide sobre todas as demais verbas. Isso pode ser relevante, mas vai depender muito da característica de cada um dos associados. Por exemplo, associados que têm muita revolvência de mão de obra, ou seja, muitas demissões e muitas contratações, esse tende a ter um efeito bastante relevante, principalmente no aviso prévio indenizado. Tá? Para associados, por exemplo, pandemia, auxílio-doença, que teve muita gente que deve ter saído de auxílio-doença nos primeiros 15 dias, acidente de trabalho, quem tem um pouco mais de acidente de trabalho, o volume pode ser um pouco mais relevante. Historicamente, nessa medida judicial, a gente tem algo em torno de recuperação para 5 anos, de 1 a 5 folhas de pagamento completas, não referente só a essas verbas. De 1 a 5 folhas de pagamento, vai depender muito do contribuinte. Tem que fazer a conta, vai depender muito do contribuinte. A recuperação também está sujeita a Selic, nesse caso. Nesse caso, a gente pode seguir para compensação, porque o procedimento de compensação contra a União Federal, disponibilizado pela Receita Federal, é um procedimento muito melhor do que o procedimento no Estado. O procedimento do Estado não é regulamentado, não é eletrônico, é bastante penoso e, propositalmente, o Estado é sempre lento nessa compensação, porque prefere a arrecadação em dinheiro do que a compensação, basicamente, por essa razão. Então, a gente pode fazer um procedimento, nós vamos mandar um tutorial também. Primeiro, o associado vem, assina adesão ao mandado de segurança, associa-se, isso vale também para o outro mandado, tá, Heloísa? Nós vamos fazer um tutorial e vamos deixar os documentos são preenchimento para cada contribuinte, mas vai ter lá as lacunas só para preencher. Ele faz adesão formal ao mandado de segurança, tudo que foi aprovado na Assembleia lá de 2019. A associação vai emitir um certificado de associado, voltado a esse mandado de segurança para esse associado. Esse associado vai fazer uma apuração, existe uma instrução normativa da Receita Federal que disciplina exatamente como deve ser apurado o crédito e como deve ser feito o pedido de homologação desse crédito junto à Receita Federal, Procuradoria da Fazenda Nacional. Esse pedido é feito com todos esses anexos preenchidos, são anexos para preenchimento, que a própria instrução já traz. São autoexplicativos, os contadores vão fazer com alguma facilidade, não acho que vai ser difícil. Esse procedimento, então, vai ser aberto junto à Receita Federal. A Receita Federal homologa o crédito. Depois de homologar o crédito, ela vai emitir um código, que vai ser usado pelo contador de vocês para compensar com contribuições previdenciárias e hoje já com qualquer outro tributo. Antes você ainda tinha uma restrição para utilizar esse crédito apenas para compensar com contribuição previdenciária, agora você pode compensar com qualquer outro tributo, PIS/COFINS, por exemplo, que é relevante para a maioria dos contribuintes, você vai poder compensar. Então, para que é o federal, a gente faz por um procedimento que é administrativo, que vai ser precedido pelo preenchimento de alguns documentos aqui na Cianf, e a gente vai prestar alguma assessoria para o contador. Esse tutorial já vai ser autoexplicativo, o contador vai fazer
ele vai ter a obrigação de trazer de volta aqui o procedimento com a apuração para a Cianf apurar os valores que foram discutidos lá com a Cianf para fins de honorários, enfim, os custos que a Cianf teve com o mandado de segurança desde lá de trás. Nós vamos pedir esses créditos de volta. Então, teremos, para esse caso, desde 2014 até 2024, 10 anos para devolver todas as contribuições previdenciárias e verbas de terceiros sobre essas verbas. Auxílio prévio indenizado, o terço de férias não, o auxílio doença e o auxílio acidente de trabalho. Tá? Então, a gente vai fazer essa apuração e vai depender da característica de cada um, mas também acredito que deva ter um crédito relevante por se tratar de 10 anos também, né? E ter pandemia no meio, e, em regra, as empresas brasileiras têm um turnaround, têm uma rotatividade de mão de obra relevante, então essa rotatividade gera sempre um recolhimento de aviso prévio. Então, acredito que tenha também um valor relevante, a depender do tamanho de cada contribuinte. Basicamente, são esses dois, o mandado de segurança. Houve um terceiro mandado de segurança, mas que nós desistimos dele depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que envolvia a cobrança de ICMS sobre as tarifas de transmissão de energia elétrica e as tarifas de distribuição de energia elétrica cobradas nas contas. Foram tarifas que foram criadas depois do rombo que foi causado pela redução pelo governo das tarifas de energia elétrica ali por volta de 2014, 2013. Isso criou um rombo no sistema elétrico. Foram criadas as tarifas para compensar o pagamento que o governo deve às distribuidoras por essa redução da conta de energia e às transmissoras de energia pela redução da conta de energia, muito por força dessa pressão das distribuidoras e das transmissoras. Isso o Supremo manteve como lícita a cobrança. Então, quando o Supremo decidiu, a gente já sabia que o Tribunal do Rio de Janeiro ia decidir na mesma linha, então esse a gente desistiu. Então, ficaram os outros dois que a gente ganhou. Então, acho que basicamente isso. Eu acho que a gente pode também, Júlio, inaugurar aqui deixar aberto aqui o espaço para a gente trabalhar um pouco mais à frente um assunto que eu acho que está sendo tratado por até contribuintes grandes, tá, em âmbito nacional, que a gente advoga, empresas de faturamento multibilionário, que ainda não fizeram, ou pelo menos algum planejamento sobre os efeitos da reforma tributária. Então, acho que isso podem fazer um ciclo de palestra aqui. A gente participou lá no escritório da Comissão de Reforma. No começo, eu tive até a felicidade, na Fundação Getúlio Vargas, de estar no Núcleo de Estudos Fiscais, onde o Bernardo Api, que é o atual secretário nacional de Reforma Tributária, era o presidente do núcleo. O professor Eurico Dessante, da Fundação Getúlio Vargas, que foi o redator da reforma, quem escreveu a reforma. A reforma foi apresentada ainda no governo Temer, né, pelo deputado Baleia Rossi, de São Paulo, do MDB. E a gente tem um trabalho lá de apresentações e de esclarecimentos sobre potenciais efeitos da reforma. Eu acho que isso tem que ser colocado para Friburgo, Evaristo, porque os efeitos, Lúcia, para os contribuintes incentivados serão muito relevantes. E aqui eu digo extremamente relevante. Negativamente, porque eles vão acabar, os incentivos. A reforma acaba com todos os incentivos de ICMS. Então, isso precisa ser, eu acho que discutido para planejamento individual de cada contribuinte e para unir forças, porque diversas associações têm apresentado emendas aos projetos de regulamentação e se manifestado contra determinadas questões na regulamentação da reforma, e essas entidades podem inclusive se reunir aqui em Friburgo para apresentar também. Tá? Nós recentemente fizemos para a Associação Comercial do Estado da Bahia um projeto de emenda, apresentamos na semana retrasada, em Brasília. Algumas entidades em São Paulo têm se manifestado, a indústria tem se manifestado,
Então, eu acho muito relevante que isso comece a ser discutido, porque isso acaba sendo discutido no âmbito de grandes contribuintes, depois o pequeno contribuinte não luta por seus direitos e acaba pagando a conta, né? Então, existe um fundo, por exemplo, que é criado para compensação desses prejuízos, que existe a previsão do fundo, mas a compensação dos prejuízos dos contribuintes que terão os benefícios revogados. Esse fundo, a regulamentação desse fundo é muito mais importante, na minha visão, do que a própria reforma. A forma de arrecadação também tende a ser problemática com essa concentração na União Federal, de todos os tributos, e a União Federal redistribuindo para os estados essa arrecadação. A gente pode falar depois, fazer uma palestra sobre reforma, Júlio. Eu acho muito relevante, porque acho que está todo mundo perdido, e acaba ICMS, e acaba IPI, e acaba, basicamente, todos os tributos sobre consumo, PIS, COFINS, todos esses vão ser substituídos por uma contribuição e um imposto. Isso vai ter uma arrecadação feita via nota fiscal eletrônica. A gente vai ter um ganho de arrecadação muito relevante por afastamento de alguns casos de sonegação que a gente tem hoje, pelo esse anacronismo do sistema. Então, com a arrecadação toda concentrada via nota fiscal eletrônica e, sobretudo, com a união de todos os fiscais, de todos os entes federativos, atuando em conflito, a reforma faz o seguinte: ela pega os fiscais do município de Friburgo, os auditores fiscais do Estado do Rio de Janeiro e os auditores fiscais da Receita Federal e diz assim: vocês três podem fiscalizar os dois tributos. Quem multar primeiro fica com a multa. O imposto é dividido. Quem multar primeiro fica com a multa. Então, isso tem uma preocupação muito grande na reforma de algumas regulamentações. Um pouco funciona como Simples, o Simples já funciona dessa forma, é um pouco baseado no Simples. O Simples tende, tem uma discussão aí também sobre a manutenção do Simples, porque essa é uma segunda fase da reforma, que envolve imposto de renda. Essa reforma ainda não está totalmente pronta, tá? Mas, em relação aos tributos sobre consumo, a gente acha que a gente vai ter um aumento de fiscalização expressivo depois da reforma. Então, a gente tem que estar preparado, tem que estar um pouco já avisado do que vai acontecer. Eu estou isso não tem a ver com os mandados de segurança, mas estou trazendo para vocês isso, porque eu acho que é muito importante a associação oportunizar que os associados tenham conhecimento prévio disso. A transição pode ser mais curta, um pouco mais longa. Há quem defenda. O API, quando fez, o Bernardo API, que é o secretário nacional, quando foi feito a primeira discussão da transição da reforma, nós falávamos em 10 anos de transição. O governo não aceitou esses 10 anos, quer antecipar a transição. Nós falávamos disso porque fizemos lá no Centro de Estudos Fiscais de São Paulo uma conta dessa transição e partimos da premissa do seguinte: olha, vamos imaginar que a reforma aprove aqui por 22, 23, que foi o que aconteceu. Todos os benefícios fiscais já têm prazo até 2032. Vamos deixar o prazo da reforma, da transição da reforma, até o final dos benefícios fiscais, polo metal mecânico, moda íntima aqui em Friburgo, distribuição, vários setores. Então, a gente pensou nisso, fazer a transição casado com os benefícios fiscais dos estados, tá? Isso não foi aceito, foi modificado no Senado Federal e se criou esse fundo de compensação, que a gente acha que vai ser bastante confuso, para que os benefícios cessem antes na transição e o contribuinte seja compensado pelas perdas que ele teve com a cessação do benefício de forma antecipada, tá? Então, isso acho que vai ser bastante importante se discutir aqui a respeito da reforma e outras questões envolvendo a reforma tributária e a regulamentação, tá? Então, acho que era isso. Eu fico aberto aqui para qualquer dúvida, por favor. Estou com o microfone, obrigado. Doutor Levi, pela sua... Levi, né? Sim. Eu sou Tony Ventura, da empresa Ventura. Olha, eu acredito que a maioria aqui que tem empresa, tem alguns contadores, mas também
aqui no Rio, no nosso estado, quantos anos nós sofremos com a diferença de ICMS que existe somente no nosso estado. Então, com isso, todos aqui que trabalham e têm comércio sofrem uma concorrência completamente desleal do que vem dos outros estados, em detrimento do que nós poderíamos ter aqui de incentivo, de benefício, para ter a competição, ou melhor, para ter a melhor chance de competitividade no que se relaciona à política de preços. Então, pelo seu conhecimento, tem alguma possibilidade da gente, de imediato, conseguir algo que seja, por exemplo, de um crédito relativo a esse absurdo da diferença de impostos que existe do Estado do Rio para os outros estados da federação? Ou que se consiga igualar imediatamente também essa situação, que são anos brigando com isso, associação comercial, os sindicatos de classe, empresariais, e Firjan, e vai por aí afora, CDL, enfim, todas as entidades empresariais. E não se consegue. E ainda mais, agora recente, independente de já ter uma diferença enorme, ainda se aumentou mais 1%, se não me engano, é isso, né? Mais 2? Era quanto? Era 18? Mais 2, agora foi 20 mais 2. Pois é. E aí ninguém faz nada. Então, é um assunto importante que eu acho que merece... É um assunto que a gente... Para nós termos algum conhecimento de alguém como você, doutor Levi, que, pelo que já apresentou aqui, a gente vê que tem condições de, pelo menos, dar um parecer para nós. Quem sabe? Quem sabe que você dá uma notícia boa aí agora? Sr. Tony, primeiro, obrigado pela pergunta. Olha, isso eu tenho discutido isso com alguns procuradores do Estado que fazem as contas para o Estado do Rio de Janeiro. Foi até engraçado, ano passado a gente estava aplicando uma prova de concurso público, que eu estava na banca, e o procurador que estava na banca do concurso comigo, procurador do Estado, procurador-chefe de tributos do Estado. E no dia que a gente estava aplicando a prova para promotores de justiça do Estado, a banca do Ministério Público, né, de Direito Tributário. E no dia que a gente estava aplicando a prova, veio a notícia de que o governo federal havia reduzido a alíquota de ICMS, energia elétrica, combustíveis, forçado os estados a reduzir essas alíquotas. Isso aconteceu em 2022, foi no ano passado, né, no retrasado aqui. Ali por volta de agosto de 2022. Então, de 2022, até para voltar no mandado de segurança de energia elétrica para cá, a gente tende a ficar com essa alíquota em 18%, vamos ter uma compensação de 22% para trás. Regulamentou em 23%, talvez de janeiro de 23% para trás. E vamos ficar com uma garantia de que, se o Estado tornar a aumentar, a gente tem um mandado de segurança, que só depois de uma mudança da tese do Supremo Tribunal Federal é que a gente vai voltar a recolher mais do que os 18%. Tá? Bom, respondendo a sua pergunta, em determinadas matérias é possível discutir, tá? Em outras não. Naquelas que são liberalidades do Estado membro, é uma competência constitucional dele, ele pode aumentar ou diminuir o imposto, conceder ou não um favor fiscal. O que acontece, desde a Constituição Federal, uma guerra fiscal entre Estados, que foi criada porque a gente teve uma Constituição que, teoricamente, redistribuiu as competências de gasto público, tá? E, ao mesmo tempo, depois disso, ali por volta do governo, no início do governo Fernando Henrique, a gente tem um abuso do uso das contribuições federais. Então, o que o governo federal fez? Eu vou dividir com você, contribuinte, toda a arrecadação de impostos, tá? Então, o imposto de renda que é recolhido por vocês aqui em Friburgo, ele fica 25% para Friburgo, 25% para o Estado do Rio de Janeiro, 50% para a União Federal, certo? O histórico em que a Constituição foi feita foi de um sistema tributário em que esses impostos distribuídos eram os mais relevantes para o país. Então, você diz para o Estado assim, olha só, você tem que gastar mais, porque a educação até o 2º grau é com você,
segurando essa pública com você. Município, você nem existia como ente federativo antes da Constituição de 88. O município não era um ente federativo, ele era uma divisão administrativa do Estado. Então, você tinha um Código Tributário Municipal para todos os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro. Passa a ter competência tributária, mas, ao mesmo tempo, passa a ter uma série de competências de gasto público. Só que o problema é que o sistema tributário dos anos 90 para cá, ele muda a arrecadação, que era essencialmente de impostos, para uma arrecadação essencialmente de contribuições. Então, hoje, a gente tem uma arrecadação maior de PIS/COFINS do que de imposto de renda sobre pessoa jurídica. Hoje, a gente tem uma arrecadação muito relevante de contribuições, como, por exemplo, a contribuição social sobre lucro líquido, que é um imposto de renda. A contribuição social sobre lucro líquido incide sobre a mesma base do imposto de renda, tem a mesma característica do imposto de renda. O Supremo Tribunal Federal disse que era diferente só para a União não ter que dividir o dinheiro da arrecadação com os estados e com os municípios. Então, isso criou uma guerra fiscal. Os estados precisaram começar a guerrear entre si por arrecadação. Fizeram isso como? A partir de inúmeros benefícios fiscais. A gente tem um sistema tributário nacional para cada contribuinte que opera no país, principalmente em grande escala. Se você pegar um departamento, por exemplo, eu fui advogado da Souza Cruz, na parte tributária, interno, na Souza Cruz, no começo da carreira. O departamento jurídico da Souza Cruz, no final dos anos 90, tinha 200 advogados. O departamento de contabilidade tinha mais uns 300 só para calcular imposto. Por quê? Porque é um regime para cada um dos 27 estados, com uma série de guerras um com os outros. Então, você diz assim, eu sou do setor de distribuição. Ok, o estado do Espírito Santo tem benefícios distintos do estado do Rio de Janeiro. O estado do Paraná cria um também para guerrear com o estado do Rio de Janeiro. Santa Catarina faz um de regime de portos para quem importa, que é diferente. O mesmo vale, por exemplo, para as indústrias de transformação de plástico, algumas que se implantaram por benefício fiscal aqui em Duas Barras, por exemplo. Bom Jardim. Bom Jardim, exato. Viveram isso. O Estado do Rio de Janeiro vai e muda todo o regime a cada governo. Então, o sujeito se implantou ali. Isso é uma resposta muito ampla, tá? Eu vou fazer alguns comentários. Mas, por exemplo, o sujeito se implanta ali numa guerra fiscal e diz assim, olha, você vai levar um produto dali para São Paulo. Você vai ter um custo logístico maior, por isso você vai pagar menos ICMS. Aí o Estado do Rio de Janeiro vai agora e diz assim, olha, o sujeito que está lá em Resende, no sul do estado, vai ter o mesmo benefício. Só que ele tem 300 quilômetros de diferença para levar um produto que todo consome em São Paulo. E aí a guerra fiscal já desmorona o planejamento do sujeito, que teve um benefício concedido até 2032 aqui. Então, o problema é essa guerra fiscal. Essa parte, e especificamente nessa parte, a reforma vem tentando resolver. Qual é a ideia da reforma? Você não tem mais benefício fiscal, você vai ter alíquota única, com redistribuição dos recursos, e se o Estado quiser incentivar algum contribuinte, vai ter que fazer na forma de subvenção econômica. Ou seja, primeiro ele arrecada o dinheiro, depois ele devolve para o contribuinte na forma de subvenção mesmo. Volta o dinheiro para fins de investimento, para ampliação de planta e etc. Que são os regimes aplicados na Europa, por exemplo, tá? No regime não cumulativo. Então, senhor Tony, tem sim algumas questões que se pode discutir, ICMS, mas entrando, por exemplo, obrigando o Estado a acatar uma guerra fiscal, não há essa possibilidade. Eu não posso, por exemplo, dizer, olha, eu quero recolher 18% de ICMS sob determinada base de cálculo, porque São Paulo está aplicando 18% e o Rio de Janeiro está aplicando 20%. Em alguns casos, sim, que foi o caso, por exemplo, de energia elétrica, por um argumento de essencialidade. É um produto essencial para a vida humana, para a atividade empresarial, e tudo aquilo que é essencial, que é classificado como aquilo que não é supérfluo, é uma classificação por exclusão. Primeiro você define o que é supérfluo, para depois definir o que é o essencial. E esse essencial você tem que aplicar a alíquota mínima. Foi por isso que a gente ganhou a ação de energia elétrica. Tá? E a lei complementar do final do governo passado, que obrigou os estados a reduzir, ela vem nessa linha. Ela já define, no Código Tributário Nacional, alguns produtos, como, por exemplo, combustíveis,
como, por exemplo, energia elétrica, como, por exemplo, telecomunicações, que são essenciais. E aí essa essencialidade cai na regra de alíquota mínima que é determinada pelo Senado. Então, isso ainda dá para brigar. Ou máxima, né? Ou máxima, exatamente. Na verdade, é máxima, né? Nossa, essa aí é para proposta de reforma. É. Isso. Mas, doutor, eu acho que essa questão aí, os setores organizados, eles vêm conseguindo algum tipo Eu acho que, dentro disso que você está falando da guerra fiscal, os setores organizados que conseguiram algum tipo de incentivo nos últimos anos, todos eles foram com base em alguma coisa que acontecia fora. Teve casos aí, no nosso caso do setor de distribuição, por exemplo, que foi copia e cola do Espírito Santo. O cara pegou exatamente a legislação de lá, né, Lúcia? Copiou e colou e botou aqui. O grande problema agora, eu acho que a moda íntima tem... Cadê a Rita? Não está aí. A moda íntima tem esse incentivo, o metal mecânico tem esse incentivo, né? O atacadista distribuidor tem esse incentivo e vários outros aí que eu... Tem também, né? Enfim, nós temos vários incentivos que visam minimizar esse problema. Agora, uma coisa que assusta é o que você está falando, que eu acho que, Júlio, eu acho que seria interessante... Estou falando que o setor de moda íntima tem esse incentivo que visa colocar competitividade com outros estados, como outros setores também têm. Mas eu acho que a gente tem que pensar nisso aí, porque tudo isso agora tem dia e hora para acabar, né? Com a reforma tributária. E como é que a gente vai sobreviver depois disso? Eu acho que esse é o grande desafio, de entender o que vai acontecer, até para se planejar, para preparar, porque não é fácil. Hoje, eu tenho certeza absoluta que vários desses setores aí, Biluca vai concordar comigo, não sobrevive hoje se não tiver um incentivo. É impossível, né? A gente não tem a menor capacidade de enfrentar o pessoal que vem do Espírito Santo, que vem de Minas e que vem de São Paulo. A gente está cercado de fato, né? Então, o Porto do Rio de Janeiro, que está até retomando um pouquinho agora, ele perde absurdamente para Paranaguá, perde para São Paulo. A gente poderia ter um movimento muito maior aqui no Porto e não tem pelos entraves provocados por essa situação, que no Rio de Janeiro sempre foi maior o recolhimento de tributo, sempre foi o imposto foi mais alto. E até acrescentando, de um tempo para cá, não só foi maior, como foi obrigatoriamente maior. Esse é o problema. O regime de recuperação fiscal do Rio de Janeiro é uma lei complementar que disciplina que o Estado não pode reduzir tributos porque está em recuperação fiscal. Então, a gente tem algum problema em relação a isso. Em alguns intervalos de transição, de prorrogação do regime de recuperação fiscal, o Estado conseguiu copiar e colar benefícios de outros estados. Porque só voltando um pouco aí para explicar isso. A guerra fiscal de ICMS, ela começou a ser cessada com uma lei complementar, com um convênio com FAS, o convênio 160, no Senado, e uma lei complementar, 190, que ela estipula que os estados não poderão conceder mais novos benefícios. Eles já não podem mais conceder há algum tempo, antes da reforma, novos benefícios. Entretanto, essa lei complementar diz que se algum estado tiver um benefício, que foi convalidado por essa lei, olha, ele diz assim, todos os benefícios que foram feitos sem autorização do Senado Federal agora estão convalidados. Mas vocês não podem fazer nenhum novo benefício. Só que se algum estado já tiver aquele benefício que foi convalidado, você pode copiar. Essa é a razão de ter feito da distribuição, essa é a razão de ter alguns copia e cola. O Rio de Janeiro conseguiu copiar, mas isso é uma atuação legislativa. Por isso que é importante a reunião das entidades de classe. Você não conseguiu isso pela via judicial, você conseguiu isso pela via legislativa. Então, isso que é importante, vocês se reunirem, colocar essa importância. Eu vejo a economia de Friburgo muito dependente de benefício fiscal de ICMS, porque são as bases econômicas da cidade. Metal mecânico é o setor de moda íntima, é o setor de transformação de embalagens, um pouco menor, mas esses setores incentivados são muito relevantes para o município. Então, tem que se reunir para conseguir compensações, inclusive no fundo de compensação de incentivos.
Então, os estados vão ter que atuar aí, tem que ter uma atuação via deputado federal da região, para apresentar emendas, para se colocar em relação a esse tema, porque esse tema vai ser problemático. Vai ser problemático para esses setores. Tá? Então, por favor. Levi, na verdade é o seguinte, eu também atuo lá na Firjan, no Conselho Empresarial de Assuntos Tributários, a gente deu uma desviada assim, do propósito inicial, que eu acho extremamente relevante, extremamente interessante, mas como você sabe melhor do que eu, a matéria é muito ampla. E se a gente for pegar todos os outros casos que a gente tem, que acho que a gente não vai sair daqui hoje, né? Provavelmente. Então, eu queria direcionar a minha colocação, primeiro, na questão do ICMS, dos créditos ICMS, que é o objeto, né, número 1 aqui da nossa reunião, penso eu. Né? Quando você fala em compensação, você está falando compensação exclusivamente com a Companhia de Energia Elétrica ou compensação contra o Estado? Exclusivamente. Você não pode compensar contra o Estado? Você pode compensar contra o Estado. A decisão não diferencia, tá? Mas a compensação que está pedida já era para fazer uma compensação gráfica na própria conta. Então, nas minhas contas futuras, eu vou ter que pagar 18%, eu pagaria 8%, porque eu estaria compensando a diferença. Ou eu não pagaria nada, porque eu tenho um estoque, eu vou sem pagar nada de ICMS durante um período, até que eu consuma todo aquele meu crédito. Mas se eu tiver um contencioso tributário com o Estado, eu posso tentar equacionar via dessa forma? Pode. Tem que ter o precatório primeiro? Com o precatório? Você pode pedir sem o precatório. O Estado vai dizer que ainda não há certeza de liquidez do crédito, mas você pode pedir sem o precatório. Há decisões que concedem essa compensação. Então, essa é a minha pergunta com relação aos créditos ICMS. Com relação àquela questão do outro mandato de segurança que eles fizeram da folha de pagamento, nós estamos olhando para o passado, o que a gente pode recuperar no passado. E daqui para frente, a gente deixa de recolher no aviso prévio, deixa de recolher, não tem mais essa verba. Isso a gente vai fazer Isso sai do nosso custo. Sai do custo. Isso a gente vai fazer um comunicado, porque depois de transitado em julgado, o trânsito em julgado foi até antes, tá? Nesse caso, a gente optou por juntar e fazer essa reunião para tratar de todos os casos. Mas a gente vai recuperar para trás e para frente vocês não recolhem mais. Tá, então tá. Basicamente era isso, aquela sua sugestão de dar outras palestras, no Júlio e até com o Rafael também da Tavares Garcia, tempos atrás, a gente tinha falado de criar um conselho tributário aqui na CIANF. Acho que é oportuno, Júnior, poderia já começar esse ciclo de palestras, ou com o Roosevelt, né, que aí vai cair no colo do Roosevelt, né, Roosevelt? Uma vez por mês a gente está falando sobre um determinado tema com bastante foco. E para concluir, só para botar uma pimentazinha, depois, se você tiver tempo, que eu não sei se é o que eu acredito que não tenha, como é que você está enxergando aquela tributação que o governo federal fez no final do ano passado sobre os incentivos concedidos pelo Estado, que é outra pelenga que já está dando mandato de segurança para tudo que é lado. Não é forte não. Desculpa aqui, Levi, mas só essa parte da compensação aqui de ICMS, tá? Depois a gente volta nos outros termos, que é super importante, tudo bem. Mas, por exemplo, a parte prática. Então, pelo que eu entendi aqui da sua resposta aqui, o Antônio Carlos, você está falando o seguinte: é muito difícil da gente conseguir operacionalmente, junto à companhia de energia, que ela desconte para a gente o ICMS que a gente tem de crédito, certo? Certo. Então, a tua proposição é que a gente consiga isso via precatório do Estado. Tá. E esse precatório do Estado, por exemplo, eu posso depois abater da minha conta de ICMS. Eu, por exemplo, sou pagador de ICMS. Mas, por exemplo, a Associação Comercial não é pagadora de ICMS, o Nova Friburgo Couto Clube não é pagador de ICMS. Então, são duas coisas. Essa precatória, eu posso, no meu caso particular, Toyo Serra, eu posso abater do que eu tenho que pagar de ICMS, com precatório. Pode. Ponto 1. A parte do Nova Friburgo Couto Clube e a CIANF, que não é pagadora de ICM. Eu posso negociar esse precatório? Pode. Vamos lá. Isso é uma pergunta muito boa. Vamos lá. Você vai poder compensar, expedido precatório, inscrito precatório, as janelas de inscrição de precatório por disposição constitucional, dia 1º de abril de cada ano. Então, a ideia é a gente tentar
fazer essa homologação ao longo desse ano para inscrever até a janela do ano que vem. Vai ser inscrito na janela e vai ser estipulado um exercício financeiro do Estado naquela janela para pagamento, normalmente 2, 3 anos à frente. Então vai dizer, olha, o precatório está inscrito, o número dele é esse, o valor dele é esse, o indexador de correção é esse, e o exercício financeiro que ele está planejado para pagar é 2028. O Estado nunca vai pagar em 2028. Tá? Alguns municípios, poucos do Estado, pagam dentro do prazo, pouquíssimos. A maioria já está num regime de retardamento de precatórios que o próprio Tribunal de Justiça já concedeu para alguns municípios. Bom, então você vai poder usar para compensar. Sobre a cessão do precatório, não existe uma regra que obrigue o Estado a aceitar o precatório cedido administrativamente. Nós tivemos 2 janelas no Estado do Rio de Janeiro, uma em 2010 e uma em 2012, que por lei estadual própria se permitiu que os precatórios adquiridos de terceiros fossem compensados. Então, como é que acontece? O Estado publica a lei, diz lá, ó, a lista de precatórios vencidos até a data de tal, normalmente tem até a lista lá, podem ser cedidos para fim de compensação. Aí cria-se aquele mercado naquele intervalo de tempo, você faz as cessões, eu fiz diversas na época, em 2010 e 2012, você faz as cessões, o Estado compensa contra a dívida ativa, não é ICMS corrente, é dívida ativa. Então, ele não vai compensar contra a ICMS do mês. As 2 leis que nós tivemos nesse sentido. Aí você vai dizer, isso já aconteceu e tal. A lei que eu comentei de 2021, Lei 9.514, se eu não estiver enganado, do Estado do Rio de Janeiro, já prevê a possibilidade do precatório ser utilizado para compensação. Só que ela diz que o Estado vai regulamentar a matéria, apresentando a lista de precatórios e que ele admite a compensação. Porque a Procuradoria tem algumas matérias em que ela mantém a discussão, mesmo depois da inscrição do precatório, porque tem discussão de decadência, tem discussão de prescrição, enfim, tem uma série de discussões, e esses precatórios ele já não aceita para compensação. O mesmo vale para agora, quando o governo federal prorrogou o pagamento de precatórios federais e se criou um mercado para usar os precatórios federais para compensar, vários precatórios a gente já sabia, por conversas de procuradores da Fazenda, que eles não iam aceitar para compensação. Então, algumas matérias, por exemplo, a de subvenções econômicas que você mencionou, eles já não aceitavam, porque eles sabiam que a discussão estava para ser revertida no Supremo, por exemplo. Então, alguns precatórios eles aceitariam, outros não. Então, o que eu acho? Deve-se criar um mercado no Rio de Janeiro depois que essa lei for regulamentada, e ela vai casar basicamente com a inscrição dos precatórios de vocês. Então, quem não for utilizar o precatório para si, deve ter uma abertura de janela de mercado para a cessão desses precatórios. A gente espera que isso aconteça. Isso pode ser cedido ou aqui internamente, entre os próprios associados, o que vai consumir ou não o crédito, ou perante terceiros. Tá? Existe um mercado para isso. É um mercado que tem que ser muito cuidadoso, tá? Muito cuidadoso, porque é um mercado cheio de picaretas no meio do mercado, vendendo crédito que não existe, precatório que já foi cedido para terceiro, tem de tudo nesse mercado. Então, tem que tomar bastante cuidado para adquirir. Mas é muito provável que você consiga fazer essa cessão com base na lei estadual e consiga fazer essa compensação. Agora, respondendo a sua pergunta sobre subvenções, sim, há uma discussão envolvendo as subvenções econômicas, mesmo depois da lei ter sido alterada e do Supremo Tribunal Federal ter julgado pela tributação das subvenções. Para quem não conhece o assunto, basicamente é o seguinte: quando você tinha um incentivo fiscal do Estado, aquele valor que você economizava de imposto, você excluía da base de cálculo do imposto de renda. Você tinha uma exclusão. Então, eu economizei 100 de imposto, vou tentar simplificar, tá? Cheio de complexidade. Você ia lá, excluía da base de cálculo do imposto de renda e você tinha algumas regras que você tinha que observar. Aquele recurso não podia ser distribuído para o dividendo, para o sócio, tinha que ser reinvestido na empresa. Tem algumas subvenções especiais, por exemplo, federais, que o cara tinha que fazer um aumento de planta industrial, tal, etc. Isso daí o Supremo disse, olha, isso aqui, quem deu aqui o desconto foi o Estado. A União Federal não deu, não. Então, isso aqui vai para a base de cálculo do imposto de renda. Foi isso que a União logrou êxito no Supremo Tribunal Federal e fez a lei que está valendo agora, a partir do começo do ano. Entretanto, permanece uma discussão sobre subvenções econômicas, sobre subvenções, que é a de quem tem benefício fiscal com crédito presumido de ICMS. Quem tem crédito presumido de ICMS, que é o caso, se salvo engano, da moda íntima aqui,
que é o caso do setor, certamente, de plásticos, lácteos, diversos incentivos são de crédito presumido. O que é isso? Você diz para o sujeito o seguinte, olha, você não vai ter mais direito a crédito de ICMS, então você comprou o leite da cooperativa, você vai comprar diferido, normalmente ele dá até o direito de não vir destacado de ICMS. Você não vai pagar, você não vai usar esse crédito de ICMS, não vai poder usar na sua cadeia de não cumulatividade. Eu vou reduzir a alíquota, mas em compensação você não vai usar o crédito. E quando você mandar para São Paulo, por exemplo, esse leite na caixinha, você, tendo pago uma alíquota de 4%, você ganha mais 8%, que é o ICMS interestadual de 12%, daqui para São Paulo, você vai ganhar 8% de crédito presumido, que é um crédito que você não teve na cadeia, mas eu estou inventando aqui, estou te dando crédito. Esse benefício foi convalidado pela lei complementar que eu falei, a 160, convênio 190, foi convalidado e ele está valendo. Esse crédito presumido, como ele tem condições especiais para que ele seja concedido, isso não está na decisão do Supremo Tribunal Federal e há precedentes do Superior Tribunal de Justiça que entendem que os benefícios de crédito presumido não devem ser tratados como subvenções econômicas, porque eles não têm características de subvenções econômicas e, portanto, eles não podem estar na base de cálculo de imposto de renda, mesmo com a nova lei. Nós já impetramos, eu devo ter impetrado uns 100 mandados de segurança de janeiro até hoje sobre esse assunto, tenho algumas liminares concedidas, alguns tribunais regionais federais são mais técnicos em matéria tributária. Então, por exemplo, as liminares que eu tenho, a maioria são no estado de São Paulo, capital e tal. Então, tenho liminares lá concedidas já para subvenção em crédito presumido, do Rio de Janeiro, inclusive. Contribuinte que está em São Paulo, que mandava com crédito presumido para lá, sede ela lá, filial no Rio. E eu já tenho mandado de segurança para imposto de renda e contribuição social. PIS/COFINS, acho que tem 1 ou 2 também. A gente faz em mandado de seguranças distintos. Tá? Então, tenho alguns, sim, para subvenções econômicas. Então, esse é um tema que ainda vai ser discutido. Embora a União defenda que tudo já foi resolvido pelo Supremo Tribunal Federal, o Haddad criou um grupo especial de atuação de procuradores fazendários especializados para esse tema. Então, quando eu impetro um mandado de segurança, não tem nem a autoridade impetrada não recebe nem a citação. No dia seguinte, já tem uma defesa pronta, que foi feita em caráter nacional, que o procurador já apresenta, tá? Para defender a tese. Então, a gente está brigando pela tese, por enquanto temos alguns mandados de segurança. Eu acho a tese boa, porque existe uma diferença técnica entre subvenção econômica e benefício fiscal, são distintos, não se pode tratar tudo como subvenção. O benefício fiscal de crédito presumido, porque a absorção do crédito presumido na cadeia de não cumulatividade, em determinados casos, para o consumidor, pode resultar até em aumento de arrecadação. Vejam vocês, o sistema de crédito presumido para determinados casos pode resultar, no final da cadeia de não cumulatividade, até em aumento de arrecadação. Então, a gente defende essa tese e traz todas as condicionantes dos benefícios, porque benefícios fiscais são distinguidos em duas modalidades. Nós temos benefícios fiscais por prazo certo e condição onerosa, que é um benefício fiscal, tem lá um artigo do CTN, artigo 178, que diz que esses benefícios fiscais não podem ser modificados por lei posterior. Então, o Estado não pode chegar a te dar um benefício fiscal, assina um contrato com você, te dou o benefício fiscal até 2032. Evaristo, você vai ter que recolher 10 milhões de ICMS, você vai ter que importar tudo que você importa pelos portos do Rio de Janeiro, você vai poder comprar máquina e equipamento só que tiver similar. Se tiver similar com venda no Estado do Rio de Janeiro, tem que comprar no Estado do Rio de Janeiro, você tem que empregar 200 pessoas. Esse benefício não pode ser modificado. Então, essas condições retiram a natureza de subvenção econômica do crédito presumido, para o crédito presumido, por duas razões. Por ter as condições e pela absorção do crédito presumido na cadeia total de não cumulatividade. Isso é bem mais complexo. A gente traz toda uma fórmula de cálculo disso na tese que a gente está defendendo, para mostrar que, em determinados casos, tem até aumento de arrecadação. Então, a União Federal não pode tratar isso, o crédito presumido, como uma subvenção que, no final, se paga até mais imposto. Então, é um tema complexo, está começando agora. Então, eu estou cheio de mandado de segurança que ainda não foi apreciado liminar, e alguns concedidos. Eu estou me contradizendo, que eu acabei botando uma pimenta no negócio, era para
para focar no que eu tinha colocado aqui e eu acabei me contradizendo. Sem problema. Mas eu não sei se o pessoal da moda íntima e o pessoal do metal mecânico está consciente desse problema. É bom que esteja, porque... porque a pancada é grande. Muito. É a diferença, no português bem claro, entre a vida ou a morte. Né? É a diferença, no meu entendimento. Isso. Se você botar aí para pagar imposto de renda sobre, por exemplo, o crédito presumido, eu não sei se é moda íntima, é crédito presumido, A moda íntima eu não sei, acho que sim. Se for crédito presumido, Metal ainda tem uma mecânico, tese. Se for subvenção, está no sal, não é isso? Está no sal. Aí o governo até deu uma canja aí, dizendo, o Haddad falou assim, eu vou criar uma saída aqui para o sujeito aderir e não discutir comigo. Ele disse o seguinte, olha, quem aderir espontaneamente, eu devolvo 25% do que você pagar no final de cada exercício. Tem uma discussão se vai ser para quem recolhe mês a mês ou se vai ser só no fechamento do exercício fiscal. Mas aí vai devolver. O que acontece com a gente é que a gente tem diversos pedidos que eles estão indeferindo a adesão. E é engraçado, porque ele defende que você tem que pagar porque é subvenção econômica, mas se contradiz dizendo que você não pode aderir para receber os 25%, porque aquele benefício não se qualifica como subvenção econômica. Estou cheio de decisão assim. Lá, agora de janeiro para cá, tem, sei lá, uns 200 casos assim lá no escritório. Então, é um assunto que ainda vai demorar a se acomodar. Rodrigo Guimarães, advogado. Bom, Levi, eu vou ilustrar um fato que aconteceu essa semana a respeito do que ele falou sobre a mobilização dos setores, né? E vou te pedir uma opinião, né? Vou dar uma opinião minha e vou te pedir a sua, né? Que a gente está aqui num espaço que inspira a troca de ideias. Essa semana, o Congresso recebeu do governo aquela lei que eles entraram num acordo a respeito dos incentivos fiscais, né, dos setores incentivados, né, que as empresas hoje não sabem se vão pagar os impostos, as contribuições em cima da folha, ou se vão pagar no regime, né, incentivado. Né. E o governo entrou num acordo, entre aspas, e o Congresso, né, o governo reativou os incentivos. Né. Primeira coisa que o Congresso fez, já embarcou as prefeituras. Ou seja, um projeto que é feito para incentivar emprego, né, e a sociedade toda sofre com o inchaço da folha de pagamento dos municípios, né, ou seja, o incentivo no município tinha que ser o inverso, e esse incentivo que vocês estão recebendo, né, que os setores estão recebendo, muito justo, o Congresso já embarcou as prefeituras. Isso não é nada mais, nada menos do que o lobby, né, dos prefeitos, que veio essa ideia lá de colocar os municípios. Os municípios não têm nenhuma necessidade desse incentivo. Né? Incentivar não vai aumentar emprego. Né? Essa que é a verdade. E se aumentar, é ruim para a população. Então, esse é um exemplo prático de quem estiver lá, né, catucando lá os seus representantes, como é o caso dos empresários, quem estiver discutindo aqui, sabendo exatamente como discutir, né, o que está em jogo, né? A gente passa dessa fase do desespero, né, reforma tributária, o que vai ser da minha vida, para uma fase de, bom, espera aí, existe vida depois da reforma tributária. E aí, já emendando na minha opinião, eu acho que nós vamos ganhar um aliado importantíssimo. Hoje, cada cliente de vocês, né, cada cliente final lá na porta, né, na calçada da Alberto Braune, ele não sabe quanto é o tributo. Então, ele acha que o Tony cobra no preço do chocolate ali o preço que o Tony quer para ficar rico. E quando você vai ver, o valor daquele CMS na conta de luz, por exemplo, é 30 e tantos %. Né? E ninguém sabe disso. A população não tem essa educação. Então, a reforma está vindo nessa linha de dar uma transparência ao tributo, de unificar, como o Levi falou, né, a questão da guerra fiscal. Então, existem uma série de vantagens nessa reforma fiscal, principalmente daquele empresário que hoje recolhe tudo por dentro, como nós temos aqui, todos nós. Né? E você tem o outro concorrente que tem uma série de, hoje, mecanismos, por causa desse anacronismo, eles
burlam as leis tributárias. Então, a lei ficando mais transparente e deixando o consumidor saber quanto vai pagar, né, é muito bom. Então, nesse caso, a gente demonizar a reforma tributária porque nós vamos ter o prejuízo inicial, talvez seja jogar a criança fora junto com a água do banho. Né? Então, nós temos aí um mecanismo, e é nesse sentido que eu queria saber a sua opinião. Ou seja, como é que o empresário pode deitar na cama e falar assim, pelas minhas gerações futuras, né, talvez eu ainda veja uma melhoria com essa reforma tributária e de que forma, né, reiterando aí, a Cianf pode influir concretamente, né, nessa administração disso. Isso é importante, Rodrigo. Pode falar. Levi, antes de você responder aqui a pergunta do Rodrigo, eu vou pedir que você seja breve nisso, porque não é assunto da pauta, embora seja de suma importância. Nós vamos fazer, inclusive com a sua sugestão, algumas palestras nesse sentido, até para poder justamente tirar as dúvidas que nós todos temos, que até o governo tem, imagina a gente, né? Eu gostaria de, você respondendo aqui ao Rodrigo, mas logo depois eu gostaria de que você colocasse a parte prática aqui. Qual seria o procedimento que nós vamos fazer? Como é que você sugere? Vamos criar uma comissão, vamos fazer isso aqui? Aqueles que estiverem interessados, procura a gente aqui, enfim, mais ou menos esse procedimento aqui da parte prática em si, né? Vamos lá. Só respondendo aqui os pontos do Rodrigo. A reforma é feita sobre a base de uma teoria que é internacional, de um prêmio Nobel de Economia, de um professor que ainda está vivo, chamado Joseph Stiglitz, que foi secretário do Tesouro Americano de Bill Clinton. Eles criaram uma teoria chamada Teoria Ótima da Tributação. Tem 5 características básicas. O imposto tem que ser neutro, ele tem que arrecadar, ele tem que ser simples. São as outras 2 características. Ele tem que ser neutro, arrecadador, simples, ele tem que ser, na tributação de destino, essa é uma característica adicionada, enfim, mais uma outra característica. Mas a mais importante é a neutralidade. Então, o que o sistema busca? O sistema busca o seguinte: você não vai sair daqui e mandar um caminhão passear em Minas Gerais para poder ir para São Paulo só por causa do tributo. A sua decisão econômica tem que ser neutra, o tributo tem que ser neutro para a sua decisão na atividade empresarial. Esse é o mote da reforma. Vamos unir, vamos acabar com a diferença de regimes, todo mundo vai ser tratado igual, eu vou colocar uma alíquota única no sistema, vou ter um ou outro, porque é uma questão política, teve que sair uns penduricalhos aí, o tributo, por exemplo, sobre bens supérfluos, teve que sair para poder tributar cigarro, bebida, etc. Mas a essência é a simplicidade e a neutralidade, são as 2 características essenciais. E a arrecadação. Você melhora a arrecadação, simplifica o sistema, e aí eu não vou criar uma empresa em São Paulo só por causa do incentivo. Eu vou criar uma empresa em São Paulo que eu quero expandir em São Paulo. Eu vou fechar com o Júlio um determinado contrato, porque, economicamente, esse contrato vai me dar o retorno X, independentemente da carga tributária ou do tributo. Ou seja, eu não vou fazer um contrato de locação ao invés de um contrato de compra e venda, só por causa da carga tributária. Esse é o mote. Vai vir esse mote também para o imposto de renda. Tá? A reforma de imposto de renda vem também nessa linha, tentando equalizar o sistema para criar neutralidade. Então, a reforma é boa nesse sentido. E, assim, o sistema tributário nacional, criado lá atrás, ele já veio cheio de críticas, desde o Rubens Gomes de Souza, que foi o redator do Código Tributário Nacional. Logo em seguida, um discípulo dele escreveu um livro que até hoje é best-seller aí para os tributaristas, chama Carnaval Tributário. Ele já trata aquele sistema como uma espécie de alegorias, uma festa que não funciona, e de lá para cá a gente nunca mudou. Então eu diria o seguinte: pior do que está não tem como ficar. O sistema você imagina uma empresa como o Banco do Brasil, que tem uma agência em 5 mil municípios do Brasil, ele tem 5 mil códigos tributários nacionais para ele observar em matéria de tarifa bancária que está sujeita a ISS. A Petrobras é o maior escritório de advocacia do mundo. A Petrobras tem 2.000 advogados no departamento jurídico. Por quê? Por causa desse anacronismo no sistema. Então, essa parte da reforma, eu não tenho dúvidas que é melhor.
tentar dar neutralidade. O que a gente vai ter que ver é quem paga a conta, quem vai ser afetado. O setor de serviços vai ser o principal afetado. A indústria, ela vai reduzir, a carga sobre a indústria tende a reduzir, ela vai ser desonerada. A carga sobre serviço vai ser aumentada para compensação, que é o que acontece na Europa. Se você pegar os regimes não cumulativos da Europa, quase todos eles, se você for nos Estados Unidos, é muito mais barato você comprar um produto numa loja do que você contratar alguém para um serviço. Essa é a regra mundial dos sistemas desenvolvidos. A ideia dessa reforma é trazer um pouco disso para o Brasil com as nossas jabuticabas. Aí a gente tem que ver quantas jabuticabas vão ter no meio do caminho para poder desnaturar o sistema. Mas o mote da reforma de neutralidade e de simplicidade, eu acho que é um pouco melhor. Vai ser mais fácil de arrecadar, você precisa de menos gente só para ficar arrecadando e calculando imposto, porque o sistema vai ser todo eletrônico, é um pouco mais fácil de arrecadar, é mais fácil para fiscalizar, e é mais neutro, ou seja, eu não preciso ficar com um regime para cada lugar que eu efetivamente for trabalhar, né? Então, acho que esse mote é interessante. Perdão. Bom dia, doutor. Piero Vermelhinge, eu sou advogado, estou aqui pelo CADIMA. Doutor, minha pergunta é em relação... Primeiro, eu gostaria de parabenizar o doutor pelo êxito na demanda. E a minha pergunta específica sobre o mandado de segurança. No início do ano passado, o STF, mesmo que não de forma cabal, mas relativizou o trânsito em julgado, mas em algumas questões tributárias. A minha dúvida seria o seguinte: no caso específico do mandado de segurança do ICMS, estaria sob o risco dessa relativização feita pelo STF no ano passado, de poder modificar isso ou não? O caminho tomado pelo mandado de segurança afastou a possibilidade dessa relativização feita pelo STF no ano passado? Não. A relativização que foi julgada pelo STF, que é criticada por praticamente 10 em cada 10 processualistas no país, sim, pode atingir esses mandados de segurança, mas eu tendo a acreditar que nos nossos casos... Só complementando, qual a opinião do doutor sobre essa possibilidade também? Seria a complementação da pergunta. Então, a minha opinião é o seguinte: muito difícil que ela vá atingir os nossos 2 mandados de segurança por algumas razões. Primeiro, porque a gente já tem uma lei complementar que alterou o Código Tributário Nacional para obrigar a aplicar a alíquota mínima na energia elétrica. Então, para frente, a gente tende a ter um efeito que não deve se modificar muito. Segundo, porque não tem ainda precedentes contrários em relação a essa tese que a gente ganhou e que foi transitada e julgado. Então, acho que por esses 2 motivos eu acho difícil. Se tiver alguma modificação lá ao longo do tempo, essa modificação tem que ser comunicada e a gente para com a redução de alíquota, né? Mas acho que, em princípio, eu não vejo muito problema para o nosso caso. Para o caso de contribuições previdenciárias, também não vejo, não tem... O caso que tinha, era uma bola dividida na jurisprudência, era o de 1/3 de férias, mas isso já foi solucionado. Então, essas verbas já são qualificadas como verbas indenizatórias, portanto, sobre elas não deve incidir contribuição previdenciária. Então, para esses casos, especialmente para a contribuição previdenciária, o risco maior é legislativo. A gente tem uma alteração legislativa para requalificar essas verbas. E para o caso de ICMS e energia elétrica, a gente já tem a previsão legislativa da tese que já era defendida. Na verdade, o governo, para obrigar os estados a reduzir ICMS, energia elétrica e combustível, ele já pegou um gancho, uma carona, nas decisões do Supremo em relação à essencialidade de energia elétrica, essencialidade de combustíveis, e aí pegou a carona disso e criou a lei. Então, já está, digamos que o assunto já está alinhado entre o judiciário e a legislação tributária. Então, acho que dificilmente a gente tem alguma reversão nesses 2 mandados de segurança pela relativização da coisa julgada em matéria tributária. Tá? Perdão. Com relação a isso, você está dizendo que vai ser tudo igualado. Arivelto, sou proprietário de uma loja. Tá? Com relação à substituição tributária, vai acabar. Porque vai ser tudo igualado, né? Sim. Ótimo. Acaba a ST, acaba a substituição tributária, a tributação vai ser toda no destino, os tributos vão ser todos unificados e a alíquota vai ser uma alíquota única. A gente não tem uma definição exata da alíquota única e, por isso, eu faço essa crítica ao período de transição que
está sendo colocado na regulamentação. Qual foi a ideia lá atrás? A ideia lá atrás era o seguinte, era você, para o novo tributo, você criava uma alíquota de 0,5% e iniciava os dois tributos. Na primeira proposta de reforma era um só. Durante a reforma que se dividiu entre contribuição e IBS. Vão ser 2 impostos. Uma contribuição e um imposto. Então, primeiro você criava 0,5 e abaixava lá no ICMS, no IPI, nos outros, a mesma proporção. Aí você viu o resultado da arrecadação. Você via, porque a reforma tem que ser neutra para os estados, não pode reduzir a arrecadação. E aí você calibrava essa alíquota ao longo de 10 anos, agora eu vou aumentar para 2%. E via arrecadação. E diminuir o ICMS. No ano seguinte, 7%. Aí você consegue calibrar essa alíquota, sabendo o que o novo tributo vai arrecadar, para que você possa chegar até o final e extinguir o outro. Então, ia um caminhando para cima e o outro caminhando para baixo, até que um chegasse onde devia chegar e o outro fosse extinto. Essa era a ideia. Essa ideia ainda permanece, mas com um período muito curto de avaliação. Então, a API está fazendo lá uma avaliação, a gente acredita que a alíquota vai ficar ali por volta dos 26,5%. É o que se acredita que vai ficar, exceto os supérfluos, os outros que não se aplicam, por exemplo, cesta básica, etc. Mas vai ficar por volta dos 26,5%. O que a gente vai ter que ver é como é que vai ser feita essa gradação de arrecadação, porque a questão aí deixa de ser tributária para ser fiscal. A gente vai ter que ver no resultado da arrecadação, como que esse resultado vai se dar, como que eu divido o resultado da arrecadação, mantendo a neutralidade para os estados. Então, tem que arrecadar a mesma coisa que os estados, municípios e União Federal arrecadaram até o final de 22. Isso foi um outro tema também. Tentaram colocar um ano base para frente da reforma, os estados começaram a se movimentar para aumentar a alíquota, porque aí eles iam entrar na base estatística já com a arrecadação maior. Foi o estado do Rio, mas aí depois isso vai ficar um pouco para trás, porque deve se pegar ano anterior à reforma. São Paulo recuou. Isso aí. Paraná recuou. Isso. Rio Grande do Sul mantém. Não recuaram só por pressão popular, recuaram também porque o padrão estatístico não deve pegar esse exercício. Deve pegar exercício anterior, antes deles mudarem. Então, de qualquer forma, deve pegar 23, 22. Outra coisa, pelo que eu entendi aí, no caso das empresas que estão no Simples, esse ICMS, vou receber em precatório, eu posso entrar na companhia de eletricidade e não pagar mais o ICMS durante vários anos, é isso? Então, você vai poder pedir até zerar, isso que eu entendi? Você pode pedir essa compensação, sim. Nesse ICMS com a distribuidora vai ser mais difícil, como eu disse, que a distribuidora... Eu até, Júlia, a gente pode chamar aqui o Leonardo, que é o advogado lá da distribuidora. Não é mais. Não é mais? Não é mais. Bom. A gente poderia chamar aqui o representante para a gente discutir. Só no Rio. Mas não tem problema não, isso a gente chama aqui o responsável aqui da companhia aqui para falar, a gente tem um bom trânsito com eles e saber da parte daqui, que seria ideal para a gente, né? Esse seria o ideal, né? Isso daí facilita a vida, o problema é que dificulta a vida deles. Você imagina quantos contribuintes aqui da CIANF vão para lá para pedir compensação. Então, o financeiro deles é que vai ser afetado na hora de fazer essas contas de energia. Acho que isso, e para eles, com o Estado, também vai dificultar a vida. Então, acho que eles vão resistir. Eles vão dizer assim, eu não fui parte do mandato de segurança, vão criar algum argumento processual para dizer. Levi, só me permite uma parte. Gente, olha só, aí você me corrige se eu estiver errado. A compensação que o senhor colocou é a mais natural, né? Bom, a companhia me cobrou, eu ganhei o crédito, vou me creditar até o meu crédito zerar. É a mais natural a gente pensar. Só que o precatório é uma volta um pouquinho maior, mas dá no mesmo com menos risco. Porque a companhia, como ele disse, a companhia pode vir e dizer, olha, eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou fazer isso. E ele pode até judicializar, né? De alguma forma entrar no processo e dizer, olha, não quero fazer isso, não quero fazer. E aí dá discussão. O precatório demora um pouquinho mais, é uma voltinha um pouquinho maior. Mas o precatório demora muito mais para pagar do que para inscrever. Para inscrever não demora tanto. Então, o processo de precatório pode ser que eu esteja enganado, mas o processo de precatório talvez seja mais rápido, você ter o precatório nas mãos para compensar com o ICMS devido, inclusive com o do mês.
Porque para você que é titular, você pode compensar com o do mês. Estou errado, não? A Fazenda pode criar alguma resistência, mas você consegue. Mas você compensar precatórios com débitos seus, isso foi o que ele falou. Não, mas tem a alíquota dividida lá. Tem o valor que tem de ICMS. Tem, entendeu? O valor de ICMS para poder excluir. Mas isso aí é o Simples é nacional, não é estadual. Não, mas aí não importa que aquela arrecadação tem um pedaço de ICMS. Isso a gente pode ir buscar. Eu acho que pode buscar contra a conta, pode buscar recebendo precatório, pode buscar vendendo precatório e pode buscar compensando contra o Simples. A gente tem que ver caso a caso isso. Isso aí não vai ser... Levi, procedimentos, né? Dentro desse processo, então, Levi, qual seria então, o próximo passo nosso aqui da Cianf? O próximo passo... Nós estamos aqui, a turma aqui que inicialmente foram aqueles que entraram com a gente, que acreditaram inicialmente na gente, acho que está a grande maioria aqui, todos estão aqui, né? Tem outros que os nossos associados atuais, tem aqueles que possam ser, mas acho que a gente tem que começar naqueles que acreditaram com a gente, no primeiro passo, né? Da gente começar a fazer, de repente chamar os contadores deles para poder ver se eles enxergam isso, qual a dificuldade, e aos poucos a gente ir fazendo esses processos. Seria isso mesmo? Qual é a ideia nossa? A gente vai fazer em formato de apresentação passo a passo. Então, para compensação, para a gente fazer o pedido de homologação do federal, das contribuições, esse primeiro passo, acessar os anexos da instituição normativa, número, sei lá, acho que agora é 400. A Receita muda toda hora essa instituição. Um tutorial. Primeiro passo, preencher aqui. Preencher este anexo, de que forma? Aí vai estar lá no tutorial. Preenche assim. Preenche assado, completa essa ficha, que é uma ficha anexa da instituição, gera todos os documentos em PDF, vem até a associação, entrega uma cópia desses documentos e assina a adesão, que é para a associação também ter os custos dela devolvidos. Assina a associação, diante dessa assinatura, emite uma cartinha de associado, só para ele comprovar, e o próprio contador vai escanear esses documentos todos e vai fazer um protocolo, vai abrir um processo administrativo fiscal eletrônico no ICAC da Receita Federal. Esse processo administrativo vai ser apreciado pela Receita para poder ser criado um código de compensação. Esse código de compensação vai permitir depois que o contador utilize um procedimento chamado DECOMP, PER DECOMP, né? Pedido de restituição ou declaração de compensação. Ele vai poder pegar esse código e usar como crédito, inserir os débitos que ele tem e enviar as declarações de compensação com base nesse crédito homologado. Esse crédito vai sendo consumido, o contador controla o consumo desse crédito. Quando esse crédito acabar, ele para de enviar as compensações. Então, isso já passa a ser do dia a dia do próprio associado. Então, primeiro passo, a gente mandar o tutorial. Segundo passo, trazer os documentos aqui, assinar a adesão, receber a declaração de associado. E aí, dali para frente, o próprio contador já faz o procedimento, um procedimento simples. Ele já está acostumado a fazer. Quem não havia ingressado pode fazer a mesma coisa, por causa da decisão do Supremo Tribunal Federal, que a gente falou que quem não é associado pode associar-se depois, porque... Não, mas quem é associado, os dois casos iguais. Quem é associado e não ingressou e não entrou com esses 13 que entraram no início, mas que queira entrar agora. Isso, é a mesma coisa. Tutorial, vai fazer a declaração, isso. E vai se dar aí a procuração que isso. tiver que assinar. Né? Assina a procuração que tiver que assinar, assina lá a adesão e vai receber a mesma coisa. Declaração, período mesmo, tudo igual. Ele entra, na verdade, ele se sublegitima pela legitimação da própria associação. Tá. E uma outra coisa aqui, as custas processuais, em que momento que serão pagas? Na época da compensação? No caso do crédito federal, na homologação. A gente já vai ter aqui os dados de cálculo, o associado, no final do tutorial, vai ter que trazer a homologação para cá, uma cópia, a gente vai saber qual é o valor e ele vai pagar um percentual daquele valor, que é o que está estipulado no contrato lá de trás. No caso do precatório, a gente vai acabar vendo, porque todos os pedidos de restituição para expedição de precatório, eles têm que ser feitos apensados a esse mandado de segurança. Então, esse mandado de segurança vai ter um monte de filhote processual. Cada um associado vai ser um filhotinho daquele ali, que vai ter o pedido dele para expedição do precatório. Então, a gente vai saber. Expediu o precatório, determinou a expedição do precatório, a gente pode fazer nessa data.
A regra geral, Júlio, é no trânsito em julgado das decisões, tá? A questão de honorários, não tem a ver com a utilização financeira do crédito. Essa é a regra geral. Mas a gente discutiu aqui, pela natureza da associação, a gente fazer quando o crédito estivesse mais disponível. Então, a gente pode fazer nessa expedição do precatório e, no outro caso, quando for homologado o crédito perante a Receita Federal. Perfeito. Quem não é associado ainda, pode se associar e entrar tranquilamente. Se associar e entrar tranquilamente. Cabe à associação negociar os termos dessa associação. Cada associação tem adotado um comportamento. Tem associação que diz, olha, se eu estou te dando 10 anos de retroatividade, eu tenho que calcular um valor aqui pelos 10 anos que você não me pagou taxa de associação. Se eu estou te dando um pedaço menor, vamos calcular aqui. E isso é negociável. Não existe uma regra para se impor em relação a isso. Isso é negociável. Doutor Levi, por favor, sobre 10 anos, eu fiquei aqui sempre pensando o seguinte, como que as empresas vão conseguir documentação de 10 anos, que algumas que têm a validade de 5 anos, pode ser que já não tenha mais no arquivo os valores que seriam importantes de 2014, por exemplo, até 2018. Excelente ponto. Será que a própria companhia, será que forneceria isso? Eles podem pedir à companhia não tem a obrigação de dar legal de mais de 5 anos. Não vai querer Isso pode dar. ser um problema. A gente pode buscar por liquidação bancária, mas realmente isso normalmente é um problema, tá? Isso normalmente é um problema. A gente pode também, eu acredito que a companhia deva ter. E as escriturações fiscais, os contadores, normalmente as pessoas têm contadores de muito tempo e tal, eles mesmo tendo 5 anos de obrigação de manter os documentos, têm mais tempo de documentos, tá? Então, pode ser que tenha. Você pode até ter no sistema, mas às vezes no documento não. Mas se tiver em obrigação tributária acessória, está resolvido. Por exemplo, se você tiver na sua escrituração fiscal digital, o pagamento, na sua ECD, o pagamento, ele já tá lá previsto, é uma prova, sim. Tá? A gente pode buscar. Essa foi uma boa pergunta, sim. Isso a gente bota no tutorial alguns meios para buscar essa informação, mas isso vai caber a cada contribuinte. Isso aí a gente não tem como ir buscar. Só que o valor pago é possível, a gente vai ter discriminação, que foi em CMS, que não foi. Mais do período. Mais difícil também. O que a gente tem conseguido em algumas distribuidoras é aquela declaração anual de quitação, até para prazo anterior. Fala, você me dá aquela declaração anual de quitação? Aí a gente pega pela declaração anual e quando não tem discriminado ICMS, se tiver só o valor pago pela energia, eu já consigo, pela alíquota vigente no período, dizer quanto foi o ICMS. Entendeu? Exatamente. Pelo que você falou aí, Evaristo, pela extrato bancário também a gente consegue fazer esse levantamento no mesmo princípio. Consegue. Pelo extrato, pode ser que a Fazenda diga que esse extrato não é prova suficiente. Teria que ser ou uma conta, ou declaração anual de quitação, ou algum documento fiscal. Por exemplo, as GIAs de ICMS, que foram extintas, mas para trás ainda tinham. Tinha lá o crédito ICMS, o pagamento. O próprio contribuinte incentivado, ele tem uma declaração, a DUB. Ele tem a declaração. Esses créditos que são estornados, um deles é o ICMS. Então, o crédito estornado pode ser prova. Você tem inúmeros caminhos, a gente bota lá os caminhos que pode ser. Mas esses 5 anos para trás vai depender do grau de documentos que cada um vai conseguir levantar. Não pode. Por estimativa é difícil. Difícil. Esses 10 anos, porque, como você colocou anteriormente, depois de 22, a alíquota já vem para baixo, não é isso? 23. De 23. Nem adianta olhar de 23 para cá, porque o governo federal... Isso. O mandado de segurança vai ser... ele vai retroagir, eu não me lembro o mês do ano, acho que foi julho, agosto de 2019. Ele vai retroagir 5 anos para trás disso. E a gente tende a energia elétrica a buscar de volta até janeiro de 23. Não, julho.
A data é 5 anos da data da impetração do mandado de segurança. Eu não me lembro aqui exatamente a data. Vou colocar exatamente a data. Isso. Tá? Eu vou colocar exatamente a data lá, mas se eu não estiver enganado, é meados do ano. Se foi julho, agosto. Isso. E buscar informação que não vai ser... Levi, vai ter. No caso de um condomínio residencial, entraria nesse caso, eu poderia me associar também? Poderia. Eu poderia me associar aqui na associação comercial e Pode. tentar recuperar isso também? Pode. Ok, obrigado. Não vejo problema, não. Tem muitos condomínios grandes que entraram, inclusive, com essa ação. Tem alto consumo. Pode. Qualquer contribuinte de ICMS pode. Basta ser contribuinte de ICMS e ter recolhido ICMS sobre energia elétrica. Mesmo que não paga ICMS, tá? Porque se você não tiver inscrição estadual, se for um prestador de serviço, você também tem direito a pegar o ICMS de volta. Você não é contribuinte formal de ICMS pela natureza da sua atividade, mas naquela conta de luz você é contribuinte de fato. Então você tem direito a receber. Uma pergunta aqui. E a conta de telefone? Uma pergunta, Levi. Acho que eu tinha te feito isso, mas não tinha entendido. Por exemplo, eu tenho uma energia fotovoltaica. Uhum. Eu tenho esse crédito presumido de ICMS? Presumido não. Você tem a redução de alíquota. Você não tem presumido. Para fins de subvenção econômica, não tem. Você tem só uma redução de alíquota. E aí depende do período, né? Salvo engano, quem aprovou o projeto até meados do ano passado. Isso. Ele tinha uma redução total, os outros passaram a passar a tarifa de distribuição, tarifa de transmissão, e outros vão passar a pagar um valor já de ICMS. Perfeito. Pessoal, mais alguma pergunta aqui para a gente? Já estamos aqui no adiantado da hora. O doutor Levi tem que viajar, tá? Não, pode ser cópia escaneada. O arquivo pode separar por arquivo escaneado. Então, documento 1, todas as contas. Vai ser travado aí o negócio. Eu acho que a declaração anual vai funcionar mais. Não, nós vamos ter que travar. Serra aceita. Esse é realmente um problema, pelo prazo que demora para julgar os mandados. Ok, então. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Obrigado. Então, nós estamos... essa foi uma aulazinha, mas pode, se vocês, por acaso, no mês que vem, receber um adicionalzinho ali na prestação, você sabe que é por causa disso, tá? Ok, doutor Levi, muito obrigado mesmo. Acho que isso daí vai ser um ganho aqui para os nossos associados, aqueles que acreditam na gente, que acreditam no associativismo, conforme o próprio Evaristo falou ali. É importante isso, gente. Tá? Porque a gente, às vezes, não dá muita trela para isso. Eu, por exemplo, no meu sindicato lá também, eu ganhei um enorme também. E foi justamente, né, Fabiano, nós usamos justamente... Quando você falou do processo ali que pega um código e tal, e vai debitando, nós fizemos justamente esse processo. Foi um dinheiro muito, muito bacana. Por quê? Porque a gente era do sindicato, acreditava no sindicato sério, e ele conseguiu também um êxito muito grande para todos os nossos colegas. Então, isso é muito importante. E depois, Levi... você não se expõe no CNPJ, né? Exatamente. Foi o que o doutor Levi falou aqui. E depois, mais um pouquinho na frente, aí vamos chamar os nossos colegas lá de sindicato, lá de metal mecânica e de confecção também, né? Para a gente adverti-los disso daí, porque isso... Sim, a gente chama aqui, aí a gente faz, de repente, um workshop, uma coisa mais robusta, né, durante o dia e tal, com procedimento, e aquilo que, acho que toda a impressão que todos nós tivemos, né, mas o conhecimento do doutor Levi, realmente ter aqui em Friburgo, aqui na nossa associação, é orgulho a gente ter essa parceria aqui junto contigo. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo marketing.
Temos um lanche aqui atrás, hein, pessoal? Por favor.